E aí galera, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem, esteja em casa, se cuidando, né? E preparados para mais uma aula de geografia. Hoje, dando continuidade à nossa introdução à cartografia, a parte 2 vai tratar sobre a breve história dos mapas, né? E esse título, breve, né? É porque a história dos mapas é realmente longa, né? E eu tentei aqui dar uma sintetizada em alguns elementos principais sobre isso. Tá? Ah, a história da cartografia começa antes mesmo da escrita. Né? Então o ser humano ele nem conseguia escrever, né? Nem tinha desenvolvido a escrita, mas ele já representava o espaço, os lugares onde eles viviam. Tá? Então, antes mesmo da escrita, já existe, né, o registro de mapas em diversas partes do mundo, inclusive. Um exemplo de mapa bastante antigo, né, é esse da imagem aqui, da primeira imagem, né, é o mapa Bedolino, hoje na Itália, né, ele foi criado provavelmente há 4.400 anos atrás, né, e representa atividades agropastoris, né, caminhos, né, a gente nota aqui caminhos, campos, provavelmente de coleta de alimentos, enfim, né? Não dá para ter certeza de tudo que é representado, mas algumas coisas parecem bastante comuns, né? Inclusive a forma de representação hoje é até próxima a como era há muito tempo atrás. E curiosamente esse mapa, né? Essa ideia de mapa, ele já representava os lugares de uma perspectiva vertical. Não tinha avião, é óbvio, não tinha balão, não tinha como as pessoas terem, né, uma perspectiva vertical, uma perspectiva de cima dos lugares onde elas moravam, mas esse mapa a gente nota ali que já adota essa perspectiva, tá? Então, precisavam trabalhar a imaginação, né, para transformar essa nossa perspectiva de mundo aqui do chão, né, numa perspectiva vertical tomada de cima. Então, curioso esse detalhe. E outro mapa famoso, né, o segundo exemplo aqui, o mapa de Gassur, também é mais ou menos ali de 4.000 e poucos anos, né, atrás, e ele representa provavelmente regiões do rio Eufrates, onde hoje é o Iraque, né. E esse mapa ele foi elaborado num tipo de argila e mostra ali então é, locais, né, provavelmente vilarejos, alguns caminhos e alguns elementos naturais, né, também. Então são dois exemplos de mapas antigos, né, bastante antigos, no início da história da cartografia. Ah, nessa história, né, a gente precisa destacar a importância da civilização grega. Os gregos eles acabaram elaborando diversos mapas que serviram como base durante muito tempo para novos mapas, né? Então, os gregos eles viviam ali próximo, né, ao Mar Mediterrâneo. Então, o Mar Mediterrâneo ele vai aparecer com destaque nesses mapas gregos, por onde os gregos circulavam, né, navegavam, pescavam, né, e tal. Então, o Mar Mediterrâneo ele vai aparecer em destaque nos mapas gregos. Os gregos também tinham conhecimento da astronomia e utilizavam instrumentos de orientação, né, e medição, principalmente o astrolábio. E uma coisa curiosa, né, que os gregos também deduziram a forma da Terra como sendo esférica, né, não é exatamente o formato da Terra, mas o tal do geóide, né, mas algo próximo a isso, né, o planeta Terra enquanto sendo uma esfera. E outra proeza, né, dos gregos foi o cálculo aí do raio do planeta Terra por volta de 240 a.C., né? Foi feito um cálculo aí com base em passos de camelo, né, de uma viagem entre duas cidades, observação de sombras, né, e tal. Esse cálculo aparece descrito, se vocês procurarem, né, se interessarem, procurar depois, vocês vão ver que tem como que foi feito esse cálculo com detalhes.
E o resultado foi que a Terra tinha aí cerca de 40 mil quilômetros de raio. E também, né, depois procurem aí qual é o raio, é, o que a gente considera, né, como sendo o raio atual do planeta. Vocês vão ver que antes mesmo de Cristo, né, os gregos se aproximaram bastante da nossa medida tomada aí como sendo a oficial, a atual do raio do planeta Terra. Esse mapa da imagem, né, ele é o melhor exemplo de um mapa grego. Ele foi elaborado por Cláudio Ptolomeu, né, que viveu ali entre os anos 90 e 168. E esse mapa ele vai aparecer diversas outras vezes, né, em outros mapas, né, inclusive de outras culturas. Daqui a pouquinho eu falo sobre isso. E ele vai representar o quê? Né? A Europa, aqui, o mar Mediterrâneo, como sempre, né, o mar do meio da Terra, Mediterrâneo, o norte da África, com um pouco mais de detalhes e contornos, o resto do continente africano, né, uma coisa que não se sabia lá muito bem o que era, então, né, parece que foi representado assim, sem, né, ter o conhecimento mesmo. A Ásia, né, o Oriente Médio, a Ásia, e acabou, né? O norte voltado para cima, né? E esses enfeites, né, aqui ao entorno eram bastante comuns nesse tipo de mapa, né? Os mapas eles vinham mesclados e com arte, né? Então se tinha estilos, né, de pinturas ao longo no entorno dos mapas e coisas do tipo. Isso também vai acontecer bastante, principalmente na Europa. Outro povo, né, antes de falar da Idade Média, outra civilização que acabou utilizando muito os mapas foram os romanos, né? Os romanos eles desenvolveram um império de grandes extensões territoriais que pegava ali todo o entorno do mar Mediterrâneo, e eles acabaram utilizando esse conhecimento grego da cartografia para fazer mapas mais aplicados para a administração do território do Império Romano. Então, os mapas eles continham ruas, eles continham cidades, continham vilarejos, as estradas, né? E também eram utilizados para cobrança de impostos, né? Então era tipo feito um cadastro do que se tinha nessa região para cobrança de imposto. Então os romanos, né, eles utilizaram, aplicaram mais a cartografia para a administração do seu extenso império. Mas essa cartografia romana e, sobretudo, a cartografia grega, todos esses avanços, né, conquistados com o passar do tempo, acabou sendo deixado de lado quando a Europa entra num período chamado Idade Média. Tá? E, nesse contexto histórico, os mapas europeus eles eram parecidos com esboços e esquemas, né? A gente pode chamar hoje isso de croquis, né? Do que com os mapas existentes no período clássico. Normalmente, esses mapas medievais eram produzidos de modo anônimo, então você não tinha uma figura, uma pessoa responsável pela produção do mapa, e esses mapas eram feitos para situações específicas, né? E depois descartados, jogava fora. Então existem poucos mapas desse tipo, né? Ainda, porque boa parte deles acabou se perdendo por aí. Esse tipo de mapa era chamado de mapa itinerário. Essa imagem aqui do lado mostra, é um exemplo, né, de um mapa itinerário entre Londres e Beauvoir de 1250. E a gente nota o caminho aqui em vermelhinha, né, a linha vai passando por diversas cidades. E isso seria um mapa itinerário. Então o mercador, um viajante que sai de Londres e vai para outra cidade, ele sabe, né, que ele vai passar por uma cidade, depois aqui e tal, então ele tem uma ideia. Obviamente os caminhos não eram assim, né, em linhas retas, mas essa aqui é uma forma de representação curiosa, né, dos mapas europeus medievais. Distâncias, nada disso era representado, era um esquema. Tipo,
Antigamente fazia disso, hoje em dia nem faz mais, né? Mas se fazia no papel, né? O mapa para alguém, ela fala, passa lá em casa, lá, tal, fazer uma coisa. Então se fazia um mapa, né, no papel, de qualquer jeito, assim, para a pessoa, né? Pegava uns pontos de referência para a pessoa virar, né? Vira no mercadinho, vira não sei aonde, para a pessoa conseguir se achar. A ideia dos mapas medievais era mais ou menos por aí, né? A pessoa chegava em casa lá e, enfim, o mapa cumpriu a sua função de orientar a pessoa, jogava o mapa fora. E um outro tipo de mapa, esse mais característico da Idade Média, eram os chamados mapas Te-em-o, né? E esses mapas também Te-em-o, né, continham ideias, representações, concepções religiosas do mundo. Esse é um exemplo, né, do mapa Te-em-o, conforme a ideia de Isidoro, né, de Servilha. É um mapa provavelmente do século XIII, né, onde se observa o O, né, que seria o disco, tá? Então a Terra representada aqui por um formato plano, um disco plano, e um T no meio, né, mais ou menos no meio aí desse disco. Os três continentes conhecidos pelos europeus na época, a Europa, a África e a Ásia, tá? E esse T, na verdade, é a confluência, né, aqui, né, o meio do T é uma confluência entre o rio Don, que divide a Europa da Ásia, o rio Nilo, que divide a África da Ásia, e o mar Mediterrâneo, né, que separa a Europa da África e também da Ásia. Outra curiosidade desse mapa é que o norte está voltado nessa direção aqui, tá? O que ocupa o topo do mapa é o leste. Se você inverte esse mapa, né, se você gira esse mapa e coloca o leste aqui na direita, né, o mapa até você consegue identificar razoavelmente a posição atual, né, dos continentes. A Europa, ao sul da Europa, a África, e a leste, tanto da Europa quanto da África, a Ásia, tá? Mas assim, os continentes representados sem detalhe algum, né? Uma perspectiva também que faz relação aí com uma ideia cristã de mundo. Então, esse tipo de mapa era produzido conforme a cosmogonia bíblica, né? E representava o leste, aqui, paraíso, né? O leste chamado, conhecido como paraíso, né? No topo ao invés do norte. O leste, aí tem uma outra curiosidade, né? Que a gente está acostumado a falar, tipo, se oriente, né? Ou qual que é a orientação, né? Quando a gente fala em Oriente, orientação, etc., nós estamos nos referindo ao leste, né? O leste é o Oriente, o oeste é o Ocidente. Nesse sentido, nesse contexto, fazia sentido, né? O leste ocupava o topo do mapa, era o paraíso, então a orientação era chegar no paraíso, tá? Hoje em dia a gente fala qual é a orientação, a pessoa indica o norte para ela, tá? Eu vou usar a bússola aqui para me orientar. E aí você vai, né, encontrar o norte. Isso mudou com o tempo, tá? Nem sempre então foi assim que ocorria, né, a orientação, que ocorreu a orientação ao longo da história. Só que nem tudo se perdeu durante a Idade Média, tá? Aqueles mapas produzidos pelos gregos e, sobretudo, o mapa de Ptolomeu acabaram sendo preservados, né? Não na Europa, mas sim pelos árabes, pelos povos árabes. E a cartografia árabe teve uma contribuição fundamental numa outra ideia que nós vamos falar daqui a pouquinho, que foram as grandes navegações. Enquanto então a Europa, né, tinha aqueles mapas esquisitos, né, itinerários, ou aqueles mapas Te-em-o, os árabes preservaram os mapas gregos, né, antes dessa decadência, né, da cartografia, traduziram esses mapas e utilizaram esses mapas, né. Os árabes sempre foram voltados aí ao comércio, né, então era importante circular, né, por aí para estabelecer rotas comerciais e assim por diante. E a cartografia ajudou os árabes nesse sentido.
Aquele mapa de Ptolomeu, ele deu origem a um mapa de um cartógrafo que talvez seja o mais importante cartógrafo árabe, né, que tem um nome gigantesco, mas abreviando é o Al-Idrizi, né, Al-Idrizi, lá do século XII. Ele pegou o mapa de Ptolomeu e deu uma atualizada nele, colocou umas coisas novas, traduziu para o árabe e preservou. Outra coisa que os árabes tinham conhecimento que os europeus não conheciam até então eram instrumentos de navegação, principalmente a bússola, né? A bússola não é um instrumento árabe, né? Aqui tem uma imagem de um desenho, né? De uma bússola árabe. Só que não... a bússola é provavelmente chinesa, né? E criada lá no século I ainda, tá? Então, muito tempo antes, os chineses já tinham bússola. E os árabes foram ter contato com ela um tempos depois. Aqui tem um detalhe, né, que é a tal da Quíbia, né, que é a direção de Meca. Isso também é indicado na bússola árabe, né, para que lado o muçulmano deveria se voltar para as suas orações diárias. Aqui um mapa maior do Al-Idrizi, tá? Um mapa de 1154, né? E se você pegar aquele outro mapa e comparar outro mapa de Ptolomeu, né, e comparar com esse, você vai ver que é praticamente a mesma coisa, né? O que tem de diferente? O norte, né, voltado para baixo e o sul voltado para cima e, enfim, leste e oeste invertido também. Mas nós temos aqui a Europa, o norte da África, aquela parte esquisita da África, né, que não se sabia exatamente como era, o Mar Mediterrâneo, o Oriente Médio e uma parte significativa da Ásia. Tá? Isso foi preservado aí pelos árabes. E esses mapas árabes eles acabaram ajudando, como eu comentei anteriormente, no processo das grandes navegações. Né? A redescoberta da cartografia grega, preservada e aperfeiçoada no mundo árabe, né? Assim como o aperfeiçoamento aí de instrumentos, de orientação e tal, foram fundamentais para a realização das grandes navegações por potências europeias. Essas grandes navegações começaram em 1413, né? Ali com os portugueses, espanhóis. Depois outros povos europeus foram também, né, se aventurando nos mares, como os holandeses, os ingleses, franceses também. Um desses instrumentos que os portugueses, por exemplo, já tinham conhecimento, né, era o astrolábio. Nessa imagem aí do lado a gente nota o que é o tal do astrolábio, ou pelo menos uma parte dele, né, tá faltando ali o meio. Esse astrolábio ele pertencia a uma expedição de Vasco da Gama, né, que naufragou em 1503 lá no litoral de Omã, no Oriente Médio. Ele só foi encontrado em 2016, então tem ali a coroa, né, identificando que pertencia a Portugal, e aqui embaixo um símbolo, né, provavelmente que representa alguma organização, alguma coisa, mas a gente nota que é o planeta Terra, tá? E um detalhe curioso, que nesse planeta Terra a gente tem as latitudes aqui, né? Então você tem, por exemplo, a linha do Equador e as demais latitudes. Isso é um detalhe curioso, porque nessa época já se tinha conhecimento, né, da latitude, porque ela era fácil de deduzir, relativamente fácil de deduzir a partir de observação de ângulos, né, de sombras e etc. A gente vai falar daqui a pouquinho que um problema maior foi a definição do que a gente conhece como longitude, tá? E outra coisa ainda, a definição aí do meridiano de Greenwich, né, como sendo o principal, mas isso eu falo daqui a pouco. Mas nessa época, então, os portugueses já tinham conhecimento de parte das coordenadas geográficas, né, o que viriam a ser as coordenadas geográficas, com as latitudes, que variam, né, norte e sul. Até a criação da imprensa, apenas membros das elites europeias detinham acesso a um tipo de mapa que facilitava a navegação. Os mapas eles eram quase que um tesouro, né? A galera guardava os mapas em cofres, protegiam os mapas, porque esses mapas escondiam segredos coloniais, rotas,
vilas, colônias, enfim, né? Era um segredo, né? O que tinha nesse mapa. Então os mapas, além de não ser fácil de fazer o mapa, tá? Não era popular. Então esses mapas eles ficavam, né? Sob o poder aí das elites, né? Grandes comerciantes e governantes também. E esse tipo de mapa era chamado mapa portulano, né? E o mapa portulano é um mapa de portos. Então estamos falando de grandes navegações. Navegação envolve os portos, né? Então surgiu esse tipo de mapa, os mapas que conectavam os portos. E geralmente o mapa portulano situava os mares e oceanos nos centros, né? Já que você estava navegando pelo mar, então os mares e oceanos ocupavam as maiores áreas dos mapas e estabeleciam rotas marítimas e indicavam as direções dos ventos. Isso é uma coisa curiosa também, né? Esse mapa aqui do lado, né, que faz parte do Atlas Catalão do século XIV, supostamente atribuído aí a Cresques, né? É provável que nesse mapa aí tenha aparecido pela primeira vez a Rosa dos Ventos aqui, ó. A Rosa dos Ventos, não sei se já pararam para pensar no nome, né? O porquê do nome, mas ela indica a direção dos ventos, tá? Então é possível você traçar rotas marítimas com base nas rosas dos ventos. Quais ventos você deve tomar, né, para chegar em determinado lugar. Lembrando que a navegação nessa época não era feita com um navio, né, com motor a diesel ou coisa do tipo, tá? Era empurrado pelo vento. Então é importante, muito importante, ter o conhecimento dessas direções aí. Um fator que acabou mudando um pouco isso foi a criação da imprensa lá por Gutenberg meados do século XV. E a imprensa possibilitava imprimir coisas, né? Foi impressa a Bíblia, né? Foi impresso diversos documentos e um desses documentos, os mapas, né? Os mapas começaram a ser impressos e aí com isso, né? Facilitou o processo de replicação dos mapas, de cópia, e a difusão. Os mapas eles começaram a se tornar populares, né? E esses mapas populares, impressos já lá em meados do século XV, eram basicamente mapas eurocêntricos, né? Nós falamos disso na semana passada, que são mapas que destacam a Europa enquanto centro do mundo. Tá? É uma perspectiva de mundo, né? Eu posso colocar qualquer país no centro do mapa, né? Mas se eu quero dar o destaque para o continente europeu, então eu coloco a Europa no centro do mapa. Um exemplo de mapa desse período, esse mapa é um mapa clássico, né? Waldseemüller, Miller, né? Que viveu aí entre 1475 e 1522. Em 1507 ele publicou esse mapa mundi. Curiosamente, né, também baseado no mapa de Ptolomeu, aquele mesmo lá da Grécia Clássica, só que tem coisas novas, né? E pela primeira vez apareceram os contornos da América aqui, tá? Então, Europa, África, Mar Mediterrâneo, Ásia, a Oceania não se tinha lá muita ideia, e a gente nota aqui a parte leste do continente americano, algo que lembra o Brasil aqui, né? A América Central e o contorninho dos Estados Unidos, né? O Canadá acredito que não, mas enfim, os Estados Unidos aparecem ali. Então, pela primeira vez, a América começava a aparecer no mapa. Em 1507, os portugueses já andavam por aqui, os espanhóis também andavam por aqui, então já era conhecido, né, do europeu. Como é que você vai fazer um mapa daquilo que você não conhece, tá? Então, aí ficava aquelas coisas esquisitas, né? Como a gente notou anteriormente, da África, com um pedaço estranho embaixo. Um detalhe do mapa do Waldseemüller. E aí começaram a aparecer também os primeiros atlas, né? O atlas ele é um conjunto de mapas, né? Então a criação da imprensa favoreceu a impressão de atlas, né? E um dos atlas mais conhecidos da época foi publicado em 1570, foram 7.000 cópias, né, do Atlas
Theatrum Orbis Terrarum, de um cartógrafo belga, Ortelius, né? Esse atlas incluía mapas aí de vários cartógrafos famosos da época, e dentre eles, o que talvez seja o mais conhecido, né? O Mapa Mundi de Mercator, que não é realmente o nome dele, né? É o Gert de Kremer, que era um cartógrafo holandês, né? É complicado falar, porque na época não era Holanda, mas enfim. É um cartógrafo holandês. E esse mapa de Mercator, aqui na imagem ao lado, de 1569, ele já adotava um esquema de projeção cartográfica. A gente vai falar de projeção na próxima aula, mas a projeção é um esquema matemático, né, que possibilita representar a superfície tridimensional do planeta Terra em algo plano, em algo bidimensional, como os mapas. E no caso é possível utilizar diferentes figuras geométricas para representar, né, o planeta Terra no mapa. As três mais conhecidas, vou adiantar aqui, né, mas vamos voltar a falar disso na aula que vem: o cilindro, o cone e o próprio plano, né? E no caso de Mercator, ele acabou utilizando uma projeção cilíndrica que distorce, né, principalmente as regiões de latitude mais elevada. E esse mapa ele acabou ficando muito famoso e até hoje é utilizado, não exatamente esse mapa, mas a ideia, né, do mapa de Mercator é utilizada até hoje, né, nos mapas mundi que nós vemos por aí. E aqui é a capa do Theatrum Orbis Terrarum, né, que era o Atlas. E aqui a gente nota, né, algumas figuras humanas. A gente tem 4 figuras humanas completas, uma figura humana incompleta e uma cabeça, né? E aí eu vou deixar o exercício, né, rápido, para vocês olharem a imagem com atenção e tentar identificar qual continente é representado por cada uma dessas figuras. São figuras femininas, né? Os continentes recebem todos os continentes recebem nomes femininos. Então são 5 continentes conhecidos, eram, né, 5 continentes conhecidos na época, e eles estão representados nessa capa. Tentem identificar rapidamente como que cada continente é representado aí, né? Então é uma visão, já adianto, né, alguns detalhes, que é uma representação eurocêntrica. Estamos falando de um atlas europeu, e aqui então a Europa vai ganhar um lugar de destaque, mas os outros continentes, né, eles também estão presentes ali, com exceção da Antártica, né, que apesar de ser um continente na época não era conhecido. E aí os mapas foram sendo aperfeiçoados cada vez mais, né? O acúmulo de riquezas nos países europeus, resultante da exploração colonial, né, da pilhagem das riquezas das colônias europeias, proporcionou um investimento na produção de mapas e instrumentos cada vez melhores, cada vez mais aperfeiçoados. Os mapas continuavam a ser recursos de poderio militar e econômico que proporcionavam vantagens estratégicas aos países que os detinham. E aqui na imagem nós notamos o mapa Mundi, né, de Blau, que foi um cartógrafo holandês também, e um dos primeiros mapas mundis que contém a América e a Oceania. Tá? Então ele tem essa forma de representação esquisita aqui, né? A Europa, a África, a Ásia. Aqui a gente nota o contorno da Austrália, portanto na Oceania, e aqui quase todo o continente americano, né? A América do Sul por completo, a América Central meio esquisita, mas tá ali, e a América do Norte menos conhecida um pouco, né? Quer dizer, pouco não, bastante, né? Então esse provavelmente é um dos primeiros mapas com a América e a Oceania, né? E nota-se que é o Sul
não tem nada, né? E a Antártica ocupa esse espaço. Notem no entorno, né, essas figuras que ilustravam os mapas, né? É um estilo chamado rococó, né? Um nome meio esquisito, para mostrar esses essa arte, né, que acompanhava também os mapas do período das grandes navegações. E antes disso, né, é interessante a gente notar nesse mapa do século XVII que já se tinham as latitudes bem definidas, né? Se tinha a linha do Equador bem marcada aqui e as demais latitudes, incluindo aqui os trópicos, né? Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico. Isso não era um problema, tá? Já era de conhecimento, né? Já era conhecido pelos europeus isso há muito tempo. O que era um problema para os europeus era a definição das longitudes, tá? O que sai, né, essas linhas que saem do norte e vão ao sul ou vice-versa, isso não se tinha definição, né? A partir da onde eram contadas as longitudes, né? Precisava ter uma referência, coisa que para a latitude não existia. O meio do planeta Terra é a linha do Equador, não tem lá muita discussão. É claro que, né, foram feitos cálculos, foram feitos trabalhos de campo, né, inclusive aqui na América do Sul, né, expedições francesas andaram pelo Equador, pelo país, né, hoje o país Equador, para tentar definir a posição exata da linha do Equador, mas não se tinha muita dúvida em relação a onde ela estaria. Só que as longitudes sempre foram um problema para os mapas, né? Apenas no século XVIII, com o desenvolvimento do cronômetro marinho, né, um dos principais dilemas então foi solucionado, a medição das longitudes. Então conseguia-se definir, né, estipular ali onde que essas latitudes passariam e como que faz o cálculo delas. Então precisou de um instrumento novo, né, do cronômetro marinho para isso. Só que ainda assim tinha um problema, tá? Mas onde é o meio, entre aspas, né? Onde seria o meio do planeta Terra com esse monte de longitude que foi definida? E aí chegaram a um consenso, tá? Foi uma reunião internacional, resultou num acordo entre os países, realizado em 1884, né? Que acabou definindo, então, o meridiano de Greenwich como sendo o meridiano principal, o meridiano de referência, o meridiano zero, a longitude zero. E a partir disso, então, solucionou-se um problema gigante na cartografia e facilitou muito a orientação com os mapas, né? Porque quando você tem a partir de quando, né, você teve uma definição das longitudes, foi possível então estabelecer as coordenadas geográficas, o cruzamento entre latitude e longitude, o ponto, né, que resulta desse cruzamento de latitude com longitude é a coordenada geográfica. É um endereço no planeta Terra único, né, que não se repete, né? Todo lugar tem a sua coordenada geográfica, tem a sua latitude e sua longitude. Se você ligar e fizer rapidinho, né, pega o celular, liga ali um mapa, alguma coisa do tipo, alguns com bússola, né, você vai ver que vai aparecer uma coordenada geográfica. Aquilo ali é o seu endereço no mundo, esse endereço é único. Isso só foi possível a partir de 1884, com a definição do meridiano de Greenwich, né, como sendo o meridiano de referência. Greenwich é um famoso observatório astronômico, está aí na imagem do lado, né, de 1905. Ele fica quase em Londres, né, uma cidade próxima a Londres, e o meridiano de Greenwich então recebeu o nome desse observatório astronômico inglês. E aí, né, no início do século XX, principalmente, novas perspectivas acabaram mudando, né, alterando um pouco a forma de pensar os mapas, né? E isso aconteceu principalmente por causa dos avanços tecnológicos que possibilitaram aí o registro vertical do espaço.
Nesse caso a gente está falando em especial da fotografia, tá? E né, a fotografia não foi criada com esse propósito de tirar a foto de cima, mas um francês maluco, né, chamado Félix Nadar, ele pegava balões, né, e colocava máquinas fotográficas no balão, soltava o balão lá e tirava fotos, né, como nessa imagem aqui, a primeira. A gente nota o Arco do Triunfo em Paris, né, umas ruas aqui da cidade. E isso aqui é uma fotografia aérea, uma das, né, primeiras aí, conhecidas, de 1910, realizadas pelo Félix Nadar. E aí, isso acabou sendo também bastante estratégico durante as guerras, né, tanto a primeira quanto a segunda, as guerras mundiais. Se tirava fotografias aéreas para identificar a posição de tropas, trincheiras, movimentação inimiga ou coisas do tipo. E aí a forma disso acontecer era bastante variado, né? Por exemplo, né, os aviões de reconhecimento utilizavam máquinas acopladas, né, no fundo do avião. O avião ia voando sobre o que deveria ser fotografado e a máquina era programada, ou ia alguém mesmo com a máquina para fora ali tirando foto, né? As primeiras eram assim que funcionavam, depois a coisa ficou um pouco melhor. E depois o avião retornava, tirava-se o filme da máquina e revelava, né, o que essas fotografias continham. Só que a galera colocava a máquina fotográfica até em pombo, né? Um exemplo aqui na Primeira Guerra Mundial, de um pombo com um coletinho, né? E nesse colete tem uma máquina fotográfica. Soltava-se o pombo, tipo pombo correia, né? Esse pombo voava lá em cima do inimigo, ou sei lá, né, do que fosse. E aí então a máquina era programada para tirar foto a cada determinado tempo, né? Alguns segundos a máquina tirava foto. E aí depois o pombo voltava, tirava a máquina dali, revelava e mesma coisa. Outra coisa interessante foi a visão estereoscópica, né? Tem essa imagem aqui de baixo, mostra o que é a estereoscopia. Esse equipamento aqui, né, é o estereoscópio propriamente dito, e ele funciona do seguinte modo: pega-se duas fotos, fotografias aéreas, mais ou menos com a mesma posição, mas tem uma pequena diferença de ângulo, né, entre as fotos. Esse óculos esquisito, olha-se, né, posiciona-se esse instrumento sobre as duas fotos, olha-se ali com um óculos, assim, tipo um microscópio, coisa do tipo, e esse equipamento ele meio que funde, né, as duas imagens, formando uma ideia de tridimensionalidade. É possível notar relevo, né, vales, montanhas, morros, né, a partir de fotografias planas, né? Então é uma forma de dar uma perspectiva tridimensional de fotografias planas, tá? Então é um instrumento que era utilizado, acredito que ainda é utilizado, tá? Mas era bastante comum aí até um pouco antes dos desenvolvimentos da informática, né, que possibilitaram novas perspectivas da cartografia. Mas ainda é possível até comprar um estereoscópio desse aí, né? E ele funciona com essa ideia. E aí, por fim, a partir da década de 1940 e sobretudo durante a Guerra Fria, né, voos e equipamentos espaciais possibilitaram observações, registros fotográficos e também por imagens, né, da Terra e de outros astros, né, próximos, e sistemas precisos de posicionamento a partir do espaço, como no caso o GPS. Essa primeira imagem aqui é uma das primeiras fotografias do planeta Terra, né, obtida a partir da sua órbita. Os americanos pegaram um foguete, né, uma bomba alemã, uma V2, colocaram uma máquina fotográfica nela, programaram a máquina para disparar em determinado tempo e dispararam o foguete, né, e o foguete então atingiu a órbita terrestre e voltou, né, tirou as fotografias e voltou. A câmera foi recuperada, as imagens reveladas, e aí essa é uma das primeiras fotografias aéreas, fotografia orbitais, né, do planeta Terra.
Os satélites, né, uma tecnologia bem mais recente, principalmente ali a partir dos anos 1970, ele vai utilizar um outro esquema, né, que são as imagens. As imagens, elas não são como as fotografias, né? As imagens, elas são digitais e você não tem uma máquina fotográfica digital, né? Você tem um sensor, né? Então, o satélite ele é equipado com um sensor. Esse sensor ele obtém, ele faz a varredura, né, do espaço e a partir disso ele obtém dados digitais sobre a superfície terrestre ou, né, enfim, da Lua, de outros planetas também isso é possível. Então, aí tem uma pequena diferença, que na verdade é um grande avanço tecnológico, que é aquela fotografia analógica, né, vamos dizer assim, que se pega a fotografia, tem que revelar e etc, né, para uma imagem digital de satélite. E aí também vem a ideia, né, de navegação, orientação, isso a partir dos anos 80, os anos 90, que foi o GPS, né, o sistema GPS. Existe um monte de tipo de sistemas GPS, né, o GPS propriamente dito é um sistema americano, mas tem sistema russo, chinês, da União Europeia, que facilita a orientação no mapa digital, né, a coordenada dada, né, pelo GPS é muito mais precisa e instantânea. Você liga o celular no GPS, ele vai te dar a sua coordenada. Isso é possível graças a um sistema, né, que envolve aí dezenas de satélites de navegação que estão na órbita do planeta. Então, sobre a história dos mapas, seriam isso, tá? Ainda teremos que falar na outra aula sobre alguns elementos fundamentais para a compreensão dos mapas. Eu vou dar um destaque em especial para a escala cartográfica, que é um negócio meio chato, mas enfim. E também as projeções. E aí eu termino falando um pouco sobre os produtos cartográficos, né? Carta, planta, mapa, anamorfose e coisas do tipo. Então, não deixem de fazer as atividades relacionadas à parte 2 da aula. Essas atividades estão no Google Classroom, né? Elas precisam ser enviadas via formulário do Google e elas vão contribuir, vão fazer com que eu atribua conceitos, né, para vocês e também registre a frequência, tá? Então é muito importante responder a atividade nesse sentido. Caso vocês tenham dúvidas sobre o assunto, sobre a parte 2, né, a história da cartografia, entre em contato comigo por e-mail ou até mesmo comentários no Google Classroom. Se for o caso, né, se muita gente precisar, a gente pode marcar algum momento de contraturno via Google Meet, né, para que possamos entender melhor um pouco algo que não tenha ficado claro. Mas é isso. Não deixem de assistir o vídeo, a videoaula completa, tá? É importante que vocês façam isso, não façam apenas os exercícios, etc. E qualquer dúvida, me procurem.